Em 2015, na semana que é celebrado e comemorado o Dia do Doador de Sangue, o Conselho Federal de Farmácia aprovou uma resolução que regulamentava a atuação de farmacêutico em âmbito regional e nacional, na homeoterapia e banco de sangue. Essa regulamentação veio a partir de um apoio da classe farmacêutica, onde foi aberta uma consulta pública para farmacêuticos acadêmicos e pessoas da área relacionada, e demonstrando a importância e pertinência dessa regulamentação, demonstrando um resultado de 88% de aprovação entre eles. Então, em 2 de dezembro de 2015, foi publicada oficialmente a Resolução 617, que descreve as atuações de nossa profissão nesse meio. No caso, foi estipulado que entre as funções que podem ser desenvolvidas como anamnese farmacêutica, ter acesso e conhecer as informações constantes no prontuário e realizar conciliação medicamentosa do receptor, registrar no prontuário a evolução farmacêutica e, quando necessário, informações úteis sobre a assistência preservada ao paciente, inclusive laboratorial, além de solicitar exames laboratoriais de receptores para fins de monitorização dos efeitos transfusionais. Ainda de acordo com a proposta, o profissional também deve avaliar e monitorar, no âmbito da vigilância sanitária, materiais, equipamentos, substâncias e insumos industrializados, como bolsas, equipamentos de transfusão, seringas, filtros, conjunto de aféreses, agulhas, anticoagulantes, dentre outros, utilizados para coleta, preservação, processamento, armazenamento e transfusão de componentes. Outra responsabilidade do farmacêutico dentro do banco de sangue é supervisionar e executar a dispensação dos hemocomponentes, sendo eles produtos que são obtidos individualmente no serviço de hemoterapia, a partir do sangue total, por meio de processos físicos, como a centrifugação e o congelamento. Incluem concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco e criopreceptado. Além da dispensação dos hemocomponentes, também temos a dispensação dos hemoderivados, sendo eles definidos como produtos obtidos em uma escala industrial, gerados a partir do fracionamento do plasma por processos físico-químicos, que incluem albumina, globulinas e concentrados de fatores de coagulação. Agora, para compreender um dos papéis do farmacêutico dentro do banco de sangue, iremos explicar o procedimento de doação de sangue, lembrando que nós temos um papel tanto nas triagens e em coleta, quanto em análises laboratoriais. A primeira triagem que o doador de sangue passa é pela triagem hematológica. Os testes determinam se o doador tem anemia, conferem a pressão arterial e verificam o peso e a altura do doador. A segunda triagem é a triagem clínica. É uma entrevista detalhada que os médicos fornecem ao doador informações sobre o processo. A entrevista determina se o doador é saudável, não portador de doenças que comprometam a doação, se é usuário de drogas, sejam elas medicamentos, vacinas ou drogas ilícitas, não tenham feito nenhuma cirurgia recente e derivados que o impeçam de doar sangue. O objetivo das triagens é selecionar as pessoas aptas para doar sangue e proteger a saúde dos pacientes que irão receber. Proteger a equipe de profissionais que vai manipular a amostra até a liberação laboratorial. As triagens e os exames laboratoriais são obrigatórios pela RDC número 153. A RDC número 153 estabelece também os testes que a triagem laboratorial deve fazer, sendo eles o teste tipo sanguíneo, fator RH, teste de anticorpos irregulares, teste de falsização, teste para sífilis, para doença de Chagas, para o vírus HIV, para o vírus HRLV, para o vírus das hepatites e o teste de detecção para hemoglobinas anormais. Quando as triagens forem concluídas e o sangue for coletado, fica armazenado até a liberação pelo laboratório de sorologia. No laboratório são feitos mais testes, mais sensíveis que os anteriores, que compõem a triagem laboratorial. São feitos a fim de detectar a classificação sanguínea e a detecção de doenças transmissíveis. Caso seja detectada alguma patologia ou anormalidade, o doador é informado sigilosamente. A hemoterapia é um conjunto de técnicas utilizadas para tratar doenças e condições clínicas. Todas elas utilizam o sangue total, ou seus componentes, como glóbulos vermelhos, plaquetas e o plasma. As técnicas utilizadas são a transfusão de sangue, as sangrias terapêuticas, a aférese terapêutica e o transplante de células progenitoras hematopoéticas. Exemplo de técnica de hemoterapia é a transfusão de sangue, que é um método de reposição que pode ser necessário durante procedimentos cirúrgicos, tratamentos quimioterápicos ou de patologias como a anemia. Já as sangrias terapêuticas são procedimentos de retirada do sangue, que ajudam a tratar doenças como hemocromatose, policitemia vera e poligloburias, aumentando a massa de glóbulos vermelhos, que se manifestam depois de um transplante renal ou em decorrência de uma doença pulmonar crônica obstrutiva. E a aférese terapêutica, por sua vez,
consiste na remoção de uma substância ou componente do sangue total de um paciente, por meio de um equipamento separador de células. Esse procedimento ajuda no tratamento de linfomas cutâneos de células T e também na rejeição de transplantes de órgãos sólidos. Por fim, o transplante de células progenitoras é mais uma técnica de hemoterapia indicada para tratamento de doenças imunológicas, hematológicas, genéticas e oncológicas. Essas células são também conhecidas como células-tronco. Essas células são previamente separadas e infundidas em uma veia do paciente após ter recebido quimioterapia em altas doses ou radioterapia corporal total. Para quem se interessou e quer saber um pouquinho mais sobre o mercado nessa área, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui um total de 32 hemocentros coordenados por 2.034 serviços de hemoterapia. Estes hemocentros públicos estão localizados em todas as regiões do país. Há pelo menos um hemocentro coordenador por estado. Dentre os estados, apenas o estado de São Paulo conta com mais de um, totalizando 6. Nas cidades de Marília, Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Paulo capital. E para você que se interessou nessa habilitação, conheça o Hemocentro da Unicamp, que possui um polo de pesquisa e divulgação científica além da própria gestão de sangue doado, que ainda sofre de uma baixa expectativa. E não apenas a doação de sangue, a doação de medula se mostra essencial em caso de vida ou morte, bem como a doação de sangue de cordão umbilical, que por possuir células jovens correm menos risco de incompatibilidade. No Brasil, cerca de 1,6% da população doa sangue, 16 a cada 1.000 habitantes, número que está dentro dos parâmetros de pelo menos 1%. A taxa, entretanto, está longe da meta da Organização Mundial da Saúde, OMS, de 3% da população doadora. Em 2017, 3,3 milhões de pessoas doaram sangue e aproximadamente 2,8 milhões realizaram transfusão sanguínea no país. Do total de doadores no ano passado, 60% são homens. Dados relevam que a doação é maior entre jovens da faixa etária de 18 a 29 anos, representando 42% dos doadores.